Você acredita em todas as informações que recebe pelo celular? As notícias falsas estão sendo compartilhadas com força total nas redes sociais, principalmente aqui no país. Para ajudar você a se proteger desses absurdos, dessas mensagens enganosas, a Globo criou o serviço de verificação Fato ou Fake. É um osso novo para um velho tutano, né? Porque notícias enganosas, notícias fraudulentas, mentira, sempre houve, né? Agora sim, uma mentira contada de maneira massificada, usando os meios de comunicação de massa, isso também não é novo, não. O próprio ministro da comunicação do Hitler, na Alemanha nazista, o Goebbels, dizia que uma mentira contada 1000 vezes acaba virando verdade, né? A força. Mas não é só a mentira contada 1000 vezes. A mentira contada é a mentira disparada usando o canhão dos meios de comunicação de massa. Bem, no nosso tempo, o canhão, né, são as redes sociais, a internet. É uma estratégia política que deu certo, que foi de associar a notícia a algo falso, que se é notícia não deveria ser falso. Então, o termo acadêmico que se recomenda usar é desinformação, né? E não notícia falsa ou fake news. Mas é aquela coisa, a gente não consegue lutar, né, contra assimilação cultural, enfim. Né? A gente pode lembrar que o Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, foi que cunhou e usava muito esse termo, associando notícia e imprensa com algo falso. Nesses 4 anos de presidência, Donald Trump revolucionou o uso das mídias sociais na política. As postagens podiam ser o anúncio de uma medida oficial do governo, uma opinião, uma queixa, e muitas vezes eram mentiras. Insistiu na suspeita de que Obama não era americano, que as mudanças climáticas eram um plano dos chineses para acabar com a economia americana, e palpitou até sobre a vida de astros de Hollywood. As redes são programadas para mostrar aquilo que você quer ver já na primeira página. E isso ajudou Donald Trump a conquistar seguidores que se viam refletidos nas suas palavras. Eu não tenho certeza se é o dicionário de Columbia ou se é o dicionário Oxford, mas tem um dicionáriozão muito badalado aí. Ele incorporou entre os seus verbetes, né, uma expressão nova em 2016 chamada pós-verdade. Pós-verdade ela tem uma diferença em relação à mentira, porque a pós-verdade é o tipo de notícia não verdadeira que as pessoas, ainda que tenham recursos, capacidades cognitivas, mentais, inclusive recursos de pesquisar por aí, ainda assim, ainda que as pessoas tenham a capacidade de comprovar que aquela informação não é verdadeira, as pessoas têm uma predisposição emocional a acreditar e a divulgar. Vários teóricos, né, chegam à conclusão que a definição de notícia falsa é espalhar desinformação com um objetivo, para atingir certos objetivos econômicos ou políticos, que podem prejudicar a maioria, né? Então, por exemplo, considero criminoso você espalhar uma desinformação que pode te colocar em perigo, pode colocar a população em perigo. Então, por exemplo, usar máscara faz mal. Você fazer as pessoas acreditarem que usar máscara é nocivo, você vai estar colocando aquela pessoa em risco. Isso, sim, poderia ser criminalizado. Você está colocando as pessoas em risco. A gente poderia falar de muitos casos no mundo e no Brasil, né? Daquilo que hoje nós chamamos de fake news. Eu vou dar um exemplo muito famoso, triste. Ali, entre 2002 e 2003, né, os Estados Unidos iniciaram a guerra contra o Iraque. E na época, porque para você entrar numa guerra, você precisa ter um bom motivo. Na época, então, o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush,
que era um presidente queimado, ele sabia que a guerra era uma oportunidade de ouro para ele se reeleger. Para guerrear contra o Iraque, o que é que o Iraque tem? O Iraque tem criadores de cabra, o Iraque tem camponeses, desertos, mas o Iraque também tem muito petróleo. Mas eu não cheguei na história da fake news. A imprensa americana, ligada ao George W. Bush, eu estou falando aqui de grandes jornais, estou falando de Fox News, de grandes conglomerados de comunicação, estou falando da CNN, estou falando da ABC, estou falando da NBC. Foi o que eles disseram. O Iraque tem armas de destruição em massa. E isso nos nossos ouvidos soa assim: eita, os iraquianos têm arma atômica. Chegaram lá, descobriram não, constataram que já se sabia nos bastidores. Eles não tinham. Imagens ao vivo de Bagdá, 9 horas da noite, começou realmente a maior ofensiva aérea à capital do Iraque. Tem um projeto de lei de combate à desinformação, né? Então, mas por mais que tenham leis e regulação das plataformas de internet, a gente precisa trabalhar, não tem saída se as pessoas não terem um olhar crítico, né? 29 mandados de busca e apreensão são cumpridos no país. A operação é para combater a disseminação de fake news contra os ministros do Supremo Tribunal Federal. Além de reduzir a exposição às redes sociais, se é inevitável estar exposto a elas, se cercar do máximo possível de outras fontes de informação. Para quê? Para questionar, para confrontar, para chocar, né, esses pontos de vista divergentes. Tudo deve ser questionado, tudo deve ser exposto à confrontação. Uma mensagem para ter credibilidade, ela precisa ter sido checada e apurada em sua fonte. Então, o emissor, ele fez isso. Olha só, o emissor pode ser o seu tio, que é super legal, que é uma pessoa confiável, e só que o que ele te passa para o WhatsApp talvez não tenha sido checado por um profissional da informação.